Obrigada, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras. Antes de começar aqui, eu quero parabenizar o senador Paim pela justa homenagem que recebeu na Feira do Livro em Porto Alegre e parabéns pela edição de mais um livro. E quero me somar à sua reflexão, senador Paim, sobre os acontecimentos que estão tomando conta dos debates nas redes sociais, na imprensa, entre as pessoas. São momentos difíceis que mostram o nível de evolução da humanidade. A empatia, que é a possibilidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, ver pelo olhar do outro, é o que nos faz sentir dor, repulsa, indignação pelas injustiças, covardias e tragédias. E recentemente nos afetaram de maneira muito contundente o acidente irresponsável acontecido em Mariana, Minas Gerais, e os atentados em Paris. O terrorismo em Paris, como disse já aqui o senador Paulo Paim, voltou a chocar o mundo. Depois do atentado em janeiro deste ano, às jornalistas da revista Charlie Hebdo. Nesta última sexta-feira, Paris assistiu a um dos maiores ataques terroristas de sua história, com mais de 120 mortos e 350 feridos. É inaceitável o que aconteceu. Por que pessoas inocentes têm que morrer pela luta insana de ideias, crenças e territórios? Aliás, lembro-me muito bem que recentemente também ficamos impactados pela foto do garotinho sírio morto numa praia da Europa. Assim como também nos atormenta a migração de milhares de refugiados da guerra síria que tentam salvar suas vidas, arriscando tudo para chegar a um lugar de paz. Igualmente causa constrangimento a falta de solidariedade de países que, por medo, limitações ou xenofobia, repelem a entrada de seres humanos em seus territórios. A maioria desses problemas, senhor presidente, senhoras senadores, senhoras senadoras, senador Paim, que me antecedeu, é reflexo de um conflito na região do Levante, cuja incapacidade de solução ou mediação da comunidade internacional já produziu mais de 250 mil mortos na Síria. 250 mil mortos na Síria. E tantos outros no Iraque, e agora mais de uma centena em Paris. Isso sem falar nos 11 milhões de refugiados desta região buscando abrigo em todo o mundo. Entendo que é no mínimo necessário refletir sobre as estratégias adotadas até o momento para pôr fim à guerra na Síria, ou a outros conflitos que acontecem no nosso planeta. Me parece que a cada dia fica mais evidente a necessidade de que busquemos alguma alternativa ao que tem sido feito até aqui. Se possível, uma saída diplomática que envolva os principais atores verdadeiramente interessados na solução do conflito. E antes que se faça aqui qualquer ilação, registro que me refiro à busca de entendimento entre atores com quem seja possível dialogar. É claro que não se trata de negociar com quem claramente não quer diálogo. Concedo uma palavra, uma parte ao senador Randolph. Senadora Gleisi, eu cumprimentar a Vossa Excelência, eu quero me associar à manifestação que compreendo seja já do plenário desse Senado, nesta tarde de hoje, aos acontecimentos horrendos. O crime contra os acontecimentos de Paris da última sexta-feira não foi somente um atentado contra o povo francês, contra o Estado francês e contra as ações do Estado francês em relação à atuação do Estado Islâmico. O que aconteceu em Paris foi um crime contra a humanidade. É a humanidade que foi vítima daquele terrível atentado e, mais do que a humanidade, os valores que fundam o Estado Democrático de Direito, tal qual nós conhecemos hoje. Não é à toa a escolha de Paris como alvo do terror. É porque Paris, com certeza é o símbolo também, a França é também o símbolo dos valores construídos aqui, de liberdade, fraternidade, igualdade, que, do ponto de vista político, é inclusive um salto civilizatório à própria organização humana, à própria organização política da humanidade.
Então, em especial, os acontecimentos de Paris é um atentado contra a humanidade e merece o veemente repúdio. E eu queria ressaltar o que Vossa Excelência agora diz na tribuna. É fundamental a construção, o apoio de uma construção política ao conflito sírio, que é a causa e raiz de todos esses problemas. É fundamental e especial que na Europa, em decorrência desse fato, não cresça uma onda de xenofobia contra os imigrantes e que não se construa, em especial, uma reação contra os imigrantes, que, na sua grande maioria, são tão vítimas dos terroristas quanto foram os parisienses e todos aqueles na última sexta-feira. Quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer o acordo com a linha de Vossa Excelência. Ao mesmo tempo, temos que repudiar, tem que ter a ação comum contra a atuação do Estado Islâmico. Por outro lado, também é necessário que na Europa se constitua uma reação que não seja também uma reação de xenofobia e uma reação aos imigrantes. Agradeço, senador Randolph. Eu espero que a reunião do G20 que vai se realizar, está se realizando na Turquia, possa ser um fórum para discutir essa situação, e não só as questões econômicas em relação aos países que o compõem, mas teremos lá as grandes economias mundiais, que essas grandes economias que têm liderança política no mundo, além da liderança econômica, possam também se debruçar sobre essa questão que recentemente abalou o Ocidente, mas que tem abalado também o Oriente e que tem feito muitas vítimas pelo mundo, porque esses 129 mortos em Paris e outros tantos feridos se somam aos 224 russos que morreram a partir da queda de um avião, que também, cerca de 2 semanas, foi reivindicado por grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico. É lamentável que isso aconteça. E é óbvio que o grau de empatia que temos em relação a cada um desses casos está diretamente ligado à vivência e à qualidade ou quantidade que temos com os fatos, a proximidade, os acontecimentos e quem está envolvido e a intensidade com a divulgação da imprensa. Mas a dor por uma morte é a mesma, sendo ela de um cidadão francês, iraquiano, palestino, de um cidadão sírio ou de um cidadão brasileiro, como que nós estamos vivenciando e o que aconteceu de desastre em Mariana, Minas Gerais. Na semana passada, eu vim a essa tribuna saudar a diplomacia internacional que, em 2015, permitiu ao mundo assistir encontros históricos entre os líderes dos Estados Unidos e Cuba e também da China e Taiwan, pois entendo que a nossa esperança em relação ao futuro reside exatamente nesse espírito diplomático, pragmático e maduro, que consegue perseguir consensos em busca de um mundo melhor para toda a humanidade. É possível que o encontro entre Cuba e Estados Unidos tenha nos tocado mais, por estar aqui no nosso continente. Mas, igualmente importante, esse encontro entre os presidentes da China e de Taiwan. Isso mostra que o mundo nos dá também, apesar das tragédias oferecidas, sinais de esperança. Mas não quero aqui apenas dar foco e luz às tragédias no exterior, que, como eu disse, merecem nossa atenção, destaque, divulgação e, sobretudo, repúdio ao que acontece e responsabilização dos verdadeiros culpados. Pois, volto a dizer, a dor pela morte de um francês é igual à dor pela morte de um sírio, de um iraquiano, de um palestino, e é igual à dor pela morte de um brasileiro no município de Mariana, pela tragédia absurda que nós vimos acontecer. Uma tragédia de proporções contra a vida, a fauna, a flora e o meio ambiente em geral. O desastre de Mariana chocou o Brasil e também está chocando o mundo. Afinal, como pode uma empresa que ofere lucros tão altos pela exploração de minério tratar com desdém a vida da população e a segurança do meio ambiente? Ter um mar de lama varrendo vidas e comprometendo o futuro? Foi publicado hoje no jornal Estado de São Paulo uma coluna de autoria de José Roberto Toledo. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência, que é um militante das causas
e da Defesa do Meio Ambiente, intitulada A Morte de um Rio, que, nos termos regimentais, solicito seja transcrita na íntegra neste pronunciamento, que merece destaque, pois determina o tamanho dessa tragédia de Mariana. Questiono, inclusive, como podemos ter uma legislação tão dura contra quem mata um animal silvestre e tão branda com quem mata uma bacia hidrográfica. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Jorge. Senadora Gleisi, senhora presidenta Fátima Bezerra, eu queria assim, te cumprimentar. Hoje nós trocamos telefonema, mensagens, dividindo uma preocupação, que é o que nós podemos fazer como Senado Federal. O que a gente pode fazer como a Casa da Federação numa hora que estamos diante de situações complexas. No mundo, esse atentado de Paris, estou inscrito, vou presidir, vou falar daqui a pouco, que nos põe mais profundamente dentro dessa sina de alguns que fazem a opção de tentar resolver as diferenças com violência. Talvez até fazendo um péssimo uso de sua fé, de sua religião, porque eu vi essa semana que passou a palestra do presidente Bill Clinton. Ele dizia que é lamentável que pessoas no mundo estejam usando fé para ganhar dinheiro, para ter poder e acumular dinheiro. Esse atentado em Paris é resultado, certamente, dessa sociedade intolerante que a gente vive, desigual, de alguns que tentam, de alguma maneira, fazer valer aquela lei do olho por olho. E isso só nos leva a uma destruição da civilização, daquilo que nós temos de melhor, que é a possibilidade da convivência, da solidariedade, da amizade, de estender a mão. Então, acho que todos nós temos que ser muito solidários nesse momento com o povo de Paris, o povo francês. Paris é uma cidade que tem gente de toda parte do mundo. Todo mundo quer um dia, sonha de visitar Paris, quer voltar a Paris, e agora ela vai viver um sobressalto. Mas nós vamos ter que refletir. Não sei, eu não tenho particularmente dúvida que o melhor caminho não é essa coisa do olho por olho. Agora, nós estamos vivendo esse drama aqui no Brasil, esse desastre ambiental que choca todos nós. Senadora Gleisi, a tragédia é tão grande, a destruição é tanta, a substituição da vida pela morte está tão caracterizada. A coisa que mais me chocou nesse final de semana é dizer que o Corpo de Bombeiro, as forças de segurança, o pessoal da Defesa Civil está olhando para o céu, observando os urubus. Que coisa. E seguindo o voo dos urubus, tentando identificar corpos. Então, é uma situação trágica, dramática, envolve o Estado de Minas, envolve o Estado do Espírito Santo, e mostra exatamente uma semana antes, ou 10 dias antes de iniciarmos a COP21, que a possibilidade que os líderes mundiais que estão reunidos lá, a presidenta Dilma está lá no G20 e vão estar em Paris daqui a 10 dias, do mundo elaborar um documento que estabeleça alguma regra, algum limite para a atividade humana, no sentido de que ela não desequilibre o planeta, a vida no planeta, que não põe em risco a vida. Os cientistas que escreveram o relatório do IPCC, eles incluíram a palavra risco para poder se comunicar melhor. Então, o planeta está correndo risco. A vida no planeta está em risco. Se acontecer uma mudança maior do que 2 graus, a espécie humana fica ameaçada, pode se adaptar. Mas as espécies de animais, vegetais, elas não podem se adaptar. O tempo que elas precisam para se adaptar a uma mudança no clima não é o mesmo tempo nosso. Não dá para, não. Aí entra a diferença da inteligência. Então, eu acho que esse episódio, e eu queria te parabenizar, Gleisi, porque você propôs, falou comigo, falou, por que nós não propomos uma sessão temática? Por que não trazemos aqui o presidente da Vale? Por que não trazemos o presidente da companhia que é responsável por esse desastre que poderia ter sido evitado, sim? Por que a gente não traz aqui os prefeitos, né, dos municípios mais atingidos? O Ministério Público. Por que a gente não traz a ministra de Meio Ambiente? Por que não trazemos o Ministério Público no Senado, que é a Casa da Federação, para que a gente possa tirar lições disso?
O que eu acho mais interessante não é atrás só de quem prende, porque também esse discurso que vai para fácil, chega nas... Tem que prender, arrebentar. Não, como é que a gente... Como é que nós fazemos para evitar que outras tragédias como essa aconteçam? Quando cai um avião, senadora Gleice, quando cai um avião, não se sai a polícia, nem o Sindacta, nem ninguém atrás de quem que nós vamos prender como culpado. Vai saber por que caiu, o que aconteceu, quais foram as causas, porque nunca é uma causa só. Quem que está envolvido, como é que se corrige para evitar que outro caia. Eu acho que nesse caso do desastre ambiental nós temos que ser rigorosos, tirar lições, saber o que é que nós temos que fazer para que outro não aconteça. Quantas barragens tem no país? O pavor das pessoas que estão abaixo das barragens estão vivendo hoje. E esse desastre no Rio Doce é uma coisa chocante. Pavorosa. Ela deve sim servir de alerta e mostrar, ela talvez traduza o quanto que nós estamos sendo agressivos com os recursos naturais, quanto que nós estamos errando nessa relação atividade humana e uso dos recursos naturais. Eu parabenizo Vossa Excelência e agradeço, e tomara que a gente consiga, eu estou tentando falar com o presidente para o Senado, essa discussão com a maneira responsável e objetiva no sentido de tomar alguma atitude em defesa das pessoas que estão agora numa guerra por água. Ontem a gente viu no Fantástico, no noticiário, as pessoas se pisando umas nas outras atrás de água para beber por conta desse desastre que ocorreu em Mariana. Agradeço, senador Jorge Viana, a sua parte. Pois não, senador Randolph. Considerando a relevância do tema, nós já concedemos 17 minutos a Vossa Excelência e vamos conceder mais 5. Eu agradeço, senadora Fátima, até porque o tema é relevante e nós estamos também com poucos oradores inscritos. Senador Randolph. Senadora Gleice, primeiro me permita reapartear a Vossa Excelência, trazer aqui esse instituto, porque Vossa Excelência traz um outro tema de fundamental importância e que o senador Jorge traz uma proposta concreta para encaminharmos e tratarmos. O senador Jorge e a senhora traz uma proposta concreta para tratarmos desse tema. Eu iria, inclusive, vou daqui a pouco subir a tribuna, eu tinha a intenção de propor que a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Direitos Humanos realizasse uma audiência pública sobre o tema e fizesse uma diligência à área. Creio que a proposta, senadora Gleice, de Vossa Excelência e do senador Jorge é mais condizente. Temos uma sessão temática aqui para tratarmos do que é, de fato, o mais grave crime ambiental da história do país. Eu vi com um misto de preocupação que foi aprovado na Comissão de Infraestrutura, senador Jorge, um requerimento para que a Comissão de Infraestrutura fizesse uma audiência pública. Ora, esse tema não pode ser tratado à luz da questão da infraestrutura. Tem que ser tratado à luz de como nós estamos tratando os nossos recursos naturais. As imagens que a senhora, o senador Jorge, tem conhecimento, mas que os que estão em casa nos assistindo têm que ver, são impressionantes. Isso aqui era o distrito de Bento Rodrigues antes. Isso aqui era Bento Rodrigues antes. Olha aqui a imagem de satélite, Bento Rodrigues depois. Tristeza. Desapareceu, soterrou, acabou. As imagens como estas, aqui, mostram a crueldade. E assim, não podemos fazer uma audiência chamando somente a empresa, chamando somente a Vale, chamando o Instituto de Sismologia daqui de Brasília para levantar a tese de defesa de que foi em decorrência de um tremor. Temos que chamar o Ministério Público, temos que chamar os representantes da comunidade que está afetada. A perspectiva de tratar esse tema tem e deve ser esta. E para concluir, senadora Gleice, veja, a multa que a empresa, que a Samarco, subsidiária da Vale, vai pagar é 250 milhões. Pois bem, o lucro líquido da mesma Samarco em 2014 foi 2,8 bilhões de reais. Só para fazermos, em um ano, só para fazer um paralelo, senador Jorge, veja, quando ocorreu nos Estados Unidos, quando aconteceu o incidente no Golfo do México,
o governo americano aplicou na British Petroleum 2,8 bilhões de libras esterlinas de multa, equivalente a 16,2 bilhões. Então, veja, alguns ainda querem flexibilizar nossa legislação ambiental. Nós temos, lamentavelmente, uma legislação que favorece o dano ambiental com multas irrisórias como essas que estão sendo aplicadas às empresas que deterioram o meio ambiente. Obrigado, senador, por vossa gentileza. Muito bem. Como disse José Roberto de Toledo, nós temos uma legislação tão dura contra quem mata um animal, e eu concordo com ela, mas uma legislação branda com quem mata uma bacia hidrográfica. Eu queria dizer, senador Randolph, senador Jorge, eu acho que foi importante a iniciativa que o nosso senador Wilder Moraes, que é da subcomissão de infraestrutura que cuida de mineração, a ação que ele tomou de ir, parece que hoje nós vamos ter amanhã senadores lá fazendo uma diligência no local, mas eu concordo também que nós temos que fazer uma discussão maior e trazer para dentro dessa casa pessoas que têm a responsabilidade não só de tentar minorar o que aconteceu, porque é irrecuperável, nós não conseguimos trazer vidas de novo, mas evitar que novos acidentes aconteçam. Por isso a importância de ter nesse plenário a nossa ministra do Meio Ambiente, a importância de ter nesse plenário os governadores do Espírito Santo e de Minas Gerais, a importância de ter nesse plenário representantes da comunidade e do Ministério Público, a importância de ter nesse plenário, senador Jorge, se me permite, um representante da Itaipu Nacional, que tem um dos melhores programas de gestão de bacia hidrográfica que nós conhecemos no Brasil, que é o Cultivando Água Boa, e que poderia vir aqui para nos ajudar a partir de agora, como que nós vamos fazer a gestão da bacia do Rio Doce, como nós vamos recuperar as nascentes, quanto vai precisar ser colocado de recurso e, claro, as empresas aqui. Então, eu acho que se todos nós fizermos esse esforço, inclusive Vossa Excelência, senador Randolph, e pudermos ter essa sessão temática, e se pudéssemos ter essa semana, inclusive, já seria importante para que a gente pudesse dar ao país e dar ao povo mineiro, ao povo do Espírito Santo, uma resposta a essa situação que aconteceu. Enfim, a gente lamenta todas essas tragédias. Eu não tenho dúvidas de que os momentos que vivemos também são consequência, senadores e senadoras, da passividade que temos com o preconceito, com a indiferença, com a intolerância, com a vontade de vingança. Se somos condescendentes com as pequenas injustiças e transgressões, estamos contribuindo para que as grandes aconteçam. Nenhuma violência se justifica. Ela é sempre e será uma demonstração de nosso fracasso. O que mais me amedronta é que essas ações pós-tragédias, principalmente as terroristas, como a de Paris, costumam recair sobre o lado mais fraco das partes envolvidas. Já estamos tendo notícia de novos bombardeios sobre a Síria. E os noticiários nos dão conta também da maior ênfase dos dirigentes europeus em propostas radicais para combater o terrorismo, o que certamente aumentará a xenofobia e vai agravar a situação da população que procura abrigo em território europeu. Espero que esse não seja o caminho a ser seguido, que possamos buscar a solução de nossos problemas a partir das soluções que privilegiem o diálogo entre os diferentes em busca da paz. Que tudo isso, além de nos indignar, causar dor à maioria das pessoas, fazer com que tomamos providências dentro dos cargos que nós representamos, possa fazer que nós vivamos no nosso cotidiano o ensinamento de Gandhi. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Muito obrigada.